Boa tarde, pessoal. Eu sou a Anne Fortes, host do Iluminar Podcast, e hoje eu estou com a Priscila Poli, ela que tem a Casa Mar em Guaratuba, e ela vai nos contar o que é a Casa Mar, o que é esse hub tão interessante de tantos negócios, né, que fazem parte da Casa Mar. Priscila, fica à vontade, então, para nos contar um pouquinho da tua história, de como funciona, né? Obrigada por essa oportunidade, sempre é uma delícia falar de Casa Mar, é uma delícia estar aqui, a gente ama a iluminação por lá também, eu adorei esse espaço e tem muito de Casa Mar aqui também, tenho certeza que vai ser um papo bem gostoso. Bom, eu sou Priscila Poli, eu sou designer de produto e de interiores, e atualmente estou à frente da Casa Mar, que é um hub de negócios de arquitetura. A gente tem um conceito que faz do primeiro parafuso ao primeiro jantar. Ah, que interessante. Então, o cliente chega até você com a ideia da reforma da casa, por exemplo. Então, eu vou reformar. E lá você tem marcenaria. O que você tem em todo no teu conceito de Casa Mar, né? Então, Anny, o que acontece? Durante esse tempo de faculdade, estágios, lugares que eu trabalhei, eu comecei a entender que a gente normalmente deixava o cliente sem uma solução, né? Então, como designer de interiores, eu desenvolvia um projeto e entregava isso para o cliente. E o problema dele começava ali, né? Sim. Que ele não sabia como executar, ele não sabia onde ele ia, ele não entendia das coisas que ele tinha que comprar, por mais que ele tivesse um detalhamento técnico. Foi então que eu quis montar um negócio que pudesse atender o cliente do início ao fim. Então, hoje a Casa Mar é isso, mas ela respeita o que o cliente precisa. Então, se o cliente tem um projeto de interiores e quer só executar, a gente faz toda a execução. Mas o contexto geral dele, de ser esse Hub 360, fazemos o projeto de interiores e executamos tudo. Marmoraria, iluminação, marmoraria, cubas, metais, né? A gente faz todo esse gerenciamento de negócios. Mas, claro, é através de parcerias daí, né? Ah, então, exatamente esse era o ponto que eu queria chegar. Então, na verdade, você tem o escritório de interiores lá, Sim. E aí faz toda a gestão de toda a casa. Como um todo, é isso? A casa em si, ela é uma coisa só que o gerenciamento a gente faz de tudo. Então, por exemplo, somos parceiros de iluminação, e aí quando eu tenho um cliente, eu mando para você faz tudo, mas eu atendo esse cliente. Porque como eu estou no litoral também, e muitas vezes o fornecedor não necessariamente é de lá, o que a gente quer é dar tempo pro cliente. Em resumo, o que a gente vende é isso, né? Eu vendo tempo, eu faço o que ele tem para ele usar o tempo dele para o que ele gosta. Então, a gente entrega tudo pronto. Entendi. Mas a ideia, eu imagino, que não seja só atender o pessoal da região, né? A ideia é atender o Brasil todo, porque hoje eu sei que o escritório de interiores, ele é online, ele pode, assim como tem muito escritório que atende todo o Brasil, né? O mundo todo, se você quiser. É essa a ideia que você tem? Como que funciona essa questão de projeto, Sim, com certeza hoje online você pode atender o mundo todo, né? A gente já atendeu São Paulo, recentemente estava montando em Gramado. Mas vou te dizer que a gente tem um apego, assim, pela nossa região. Porque eu acredito muito na supervisão do projeto, né? E esse é o grande diferencial da Casa Mar. Então, como projeto, eu atendo nível Brasil e futuramente nível internacional. Mas, como gerenciamento, a gente atende só o local. Porque daí tem uma equipe especializada que, por exemplo, obra... A gente tem que ir na obra toda semana, não existe isso, né? Eu vou gerenciar essa obra de longe, eu vou estar lá uma vez por mês. Não, a gente tem uma equipe e cada um tem seu setor e que eles vão avaliando essa obra semana a semana. E aí, com esse mundo online todo, o cliente acaba acompanhando mesmo à distância, né? Sim, com certeza. Mas aí, claro, a gente também tem uma área gigante falando disso, né? Porque a gente tá com o litoral super em expansão. Então, eu tô falando Guaratuba, Itapuá, mesmo Joinville, que a gente tem a casa de férias, que é a nossa especialidade, mas como casas de campo. A gente tem Matinhos, Caiobá e todos os balneários que estão para lá. Então, é uma área muito grande. Então, futuramente pode ser que sim, que a gente consiga abranger mais. Mas hoje o nosso intuito do gerenciamento é estar meio naquela coisa meio mãe, meio embaixo da asa, assim, cuidando mesmo. Que bom, Priscila. E me conta uma coisa, como é que nasceu a ideia do Casa Mar? Porque quando eu soube, eu falei, nossa, que ideia incrível, gente. Obrigada. Né? Eu vou te dizer que a Casa Mar, ela não nasceu, né? Ela se transformou. Antes a gente era a Casa Domo. Então, eu me formei, a gente tem 14 anos de profissão à frente do meu negócio. E chegou o momento da Casa Mar, da Casa Domo, que eu pensei, eu faço tantas casas de férias e tô aqui a loja era num ponto central, era na avenida principal. Mas isso era em Guaratuba mesmo? Em Guaratuba mesmo. Mas era aquela coisa meio cidade, né? E a gente não tinha jardim, o escritório todo não ficava com vista para a área externa, então a gente tinha vitrine que sim, e pode parecer uma coisa boba, e você vai falar que não, né? Porque a tal da iluminação, se você não tá com uma iluminação natural, onde você tá enxergando o dia, a noite, muda totalmente o teu metabolismo. Nossa. E quando a gente fala de criatividade ainda, isso potencializa, né? E aí me deu esse clique, falei, não, eu quero ir para um lugar mais imerso na natureza, de fato viver isso que a gente fala, que é a casa de férias. E aí a gente
foi à procura de um ponto. A gente foi muito privilegiado. A gente tá hoje numa casa incrível, que é do Lolo Cornelsen, inclusive. A gente tá de fundos pra Mata Atlântica, de frente pro mar. E aí, quando a gente mudou pra lá, então eu falo assim, aí a gente se transformou em Casa Mar. Então, Sim. a Casa Mar, ela é uma transformação que aconteceu. E aí, lá a gente tinha tudo que a gente queria para fazer, de fato, uma experiência total para o cliente, né? Então, hoje eu tenho pessoas que vão lá para fazer simplesmente um tour cultural ou pessoas que vão lá para transformar espaços de casa de férias. E nessa casa, ela tem um café, também tem esse apoio ou não? É um escritório mesmo que você tem até essa visita, né? Que eu imagino que seja guiada, né? Sim. Mas é mais por conta da casa ser tão conhecida, né? Olha, você pegou num ponto fraco, assim, É porque fraco? meu sonho é ter mesmo? um café lá. Eu sou apaixonada por café, tanto quanto transformação. Mas a gente tem muito cuidado com tudo que a gente coloca lá, sabe? Porque a gente quer que seja tudo diferente. Eu acho que o mundo tá muito mais do mesmo, né? Então, a gente ainda não encontrou a forma certa de fazer isso. Mas, até que isso aconteça, a gente tem a Giza, que é a nossa abelha ali, que faz bolos fresquinhos todo dia. Então, quando o cliente vai fazer esse tour cultural, ele pode sim tomar um café. Eu, por exemplo, sempre que viajo, trago cafés especiais. Agora eu vim, a gente tá tomando essa semana um café jamaicano. Então, sempre que tem alguma coisa diferente do café, o cliente sempre prova um café diferenciado. Na hora do atendimento, a gente tem um café com ouro, que foi uma ideia que veio também de Dubai. Então, o café tá muito infiltrado na nossa cultura, mas ainda não se tem uma cafeteria, que a pessoa vai lá para tomar um café. Sim. Acaba sendo uma consequência de afeto para quem acaba indo lá. Mas eu imagino que isso seja um projeto futuro. Porque com certeza toda vez que eu olho para aquela casa, eu já imagino com toda certeza eu sentada, tomando um café, escolhendo o que eu vou beber, escolhendo o que eu vou comer. Porque eu acho que assim, isso até, na verdade, traria até um plus a mais para casa. Com não certeza. sei se tem espaço, porque também eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas pelas fotos que eu vi, assim, já fiquei apaixonada. A gente acha espaço, né? A ideia é isso, não dá para ser uma patisserie ou uma cafeteria, mas ter um espaço que o cliente de fato tenha um mini cardápio, tenha uma coisa mais específica para que ele possa apreciar essa vista. A gastronomia é sempre em casa, né? Sim. Fica a dica aí, ó, para quem quiser investir num café na Casa Mar. Exatamente, pessoal. E me conta, e você tem paisagismo, você tem cortinas, você tem todos os elementos de interiores. Todos os elementos. Né? Então, pessoal, vale muito a pena conhecer, tá? Depois você deixa o teu Instagram, tá? Porque isso é muito, muito bacana, né? Mas vamos ainda desvendar um pouquinho a mais da Casa Mar, né? Você está dizendo que você está há 14 anos e sempre esteve com o teu escritório na praia. Sempre. Eu morava em Curitiba. Na realidade, eu morava em Campo Largo, trabalhei, estudei sempre em Curitiba. E aí, fui para Guaratuba para casar. E aí, lá em Guaratuba, eu montei a loja sempre com essa ideia. Tudo que eu fui trabalhando, idealizando, né? Eu falo que a Casa Mar hoje, ela é necessariamente um sonho, né? Sim. Tudo que eu sonhei, a gente foi acrescentando lá e continua, porque quando a gente tiver o café, quando a gente tiver outras coisas lá. Mas sempre foi em Guaratuba, sempre foi litoral. E você também faz além de casa de praia, faz casa de férias, que é casa de praia, ou até mesmo, imagino que serra, isso abrange todo o espaço de férias. Essa é uma excelente pergunta, porque como a gente está no litoral e a gente se coloca como especialista em casa de férias, as pessoas automaticamente entendem isso, né? Casa de férias é casa de praia. Mas quando a gente vem com esse contexto de casa de férias, a gente quer falar de casas que vão ser vividas, né? Então, muitas vezes o cliente chegava lá para mim e falava assim, ó, Priscila, eu não vou investir na minha casa de férias porque eu fico aqui só 3 meses, né? Eu passo o ano todo lá e venho aqui só 3 meses. Então, eu vou reformar minha casa lá de Curitiba e levo tudo que eu não gosto lá para casa da praia. É mesmo, ainda tem esse pensamento? Porque pra mim esse é um pensamento tão... Exato, 14 anos atrás né? ele tinha. Mas aí a gente começou a defender o quê? É fato, as casas de férias, elas são menos usadas. Mas elas são usadas de forma muito mais intensa, né? Falar na casa de férias que você vai tomar um café mais demorado, que você não vai se preocupar em responder uma mensagem do WhatsApp, que você vai se permitir fazer um churrasco numa quarta-feira, que você vai chamar os amigos para tomar um vinho e não vai se preocupar se eles têm que ir embora. Sim. Automaticamente isso te exige como projeto que você faça produtos específicos para isso, né? Produtos que sejam mais resistentes para quando ela está sendo usada e mais resistentes também para quando essa casa não tem nenhuma manutenção. Então, a gente não tem limites, assim, de que, não, a gente só faz casas de campo ou casas do litoral. Acaba que isso é o que nos aparece mais até pela localização que a gente tá, mas a gente faz, por exemplo, a casa em Gramado que a gente fez, ele é uma casa compartilhada. Então, quando ele é uma pessoa que viaja muito, então ele mora nessa casa e quando ele tá viajando, ele aluga por Airbnb. Então, a gente também trouxe esse mesmo contexto. Não significa necessariamente que é uma casa de veraneio, né? Claro, né? E como é a mão de obra?
lá para vocês? Como é que, porque tem pessoas especializadas, ou vocês buscaram de Curitiba, ou não realmente lá tem pedreiros, eletricistas que são excelentes. Como é isso, o teu dia a dia, né? Porque eu fico muito curiosa. Te pergunto isso porque o ano passado nós fizemos uma casa que é de cliente de muitos, sei lá, de 15, 20 anos nossos, né? E a gente fez todo esse processo, então a gente não teve nenhum problema, porque todo mundo comentava, mas é muito difícil a mão de obra na praia, Sim. porque não sei o quê. Nossa, assim, fantasiaram absurdo, Sim. sabe? Assim, até arquitetos, né, colegas de profissão. E eu cheguei e a gente teve uma facilidade, a obra correu exatamente. Então eu fico pensando assim, isso é verdade? Ou tem realmente uma dificuldade? Ou não tem uma dificuldade e eu tive sorte? Como é que foi isso, né? Olha, eu volto com a pergunta assim, quem hoje não tem problema para contratar? Né? A mão de obra está cada dia mais escassa e mais complicada. Mas isso lá acaba sendo igual aqui. Logicamente que aqui nós temos mais escolas, nós temos mais lugares, as pessoas talvez seja mais fácil de você encontrar um especialista. Hoje a minha equipe de profissionais é bem variada. Eu tenho moradores de Guaratuba que são nativos de lá e eu tenho também bastante gente que veio de fora, mas está morando lá. Então não é. Sim. Eu tenho uma pessoa que eu importei, digamos assim, mas os outros, eu tenho um mineiro que já estava morando em Guaratuba e aí começou a trabalhar na Casa Mar, e uma de São Paulo que já morava em Guaratuba. Mas a gente sempre encontra, obviamente, daí a gente, às vezes, em alguns anos a gente tem mais trabalho de ter que treinar, né? A gente pega uma pessoa mais crua e tem que treinar, mas no geral, a gente não tem tanta dificuldade, não. Até porque já tem um tempo, né, Ana? Então, a gente cria uma curadoria, eu falo. Então, aí, se a gente tem uma empresa que trabalha comigo, que funciona, a gente é muito fiel a ela. Sim. Porque o que eu acredito que funciona nesse ramo é isso, é você ter lealdade. Então, se você é leal a mim, eu sou leal a você, a gente começa a se entender e tudo fica mais fácil. Fica mais fácil quando a gente tem eu sempre digo, esses parceiros que são parceiros de muito tempo, né? Sim, porque ele já tá acostumado com o teu jeito, ele já sabe como é, ele enxerga às vezes até coisas pra conversar, eu penso, sabe? Até porque vai muito bem quando não há problema. Sim. Mas no primeiro problema, daí se você não tem intimidade pra falar com a pessoa, eu me sinto assim meio com um pouco de dificuldade, sabe? Vai falar com o eletricista que ele errou, e você nunca viu a cara do rapaz. Não sabe como reagir. A gente não sabe como vai reagir, como você... Então, é justamente... E isso é muito interessante para o cliente saber, pessoal. Quando o arquiteto traz um profissional, é porque ele confia nessa pessoa. E mesmo se tiver um problema, porque possibilidades existem de dar um problema, vai ser mais fácil de resolver do que você trazer um cara que nunca viu na vida para a obra que você está gerenciando. Sim, com certeza. Então, daí fica um pouco mais difícil, na verdade, né? Sim. E a gente defende muito isso, né? Porque hoje as pessoas, elas têm medo de obra. Quantas vezes o cliente chega lá pra mim e fala, Priscila, eu quero transformar essa minha cozinha, eu detesto esse azulejo, mas eu não quero pedreiro na minha casa. Então, eu vou colocar isso aqui, tenta tampar com madeira. E a gente tenta entender. Tá, mas por quê? O que aconteceu? Não, no passado eu fiz uma reforma Sempre e foi tem um péssimo trauma, e tal. né? Eu falo, como foi? Não, o marido da minha diarista, ele fazia. Daí eu falei, então é isso. Quando você contrata uma equipe de profissionais, você tem ali o arquiteto, o designer acompanhando e ele vai fazer essa contratação, raramente dá problema. Então, quando você tem essa visão da pessoa que ela tem trauma, foi alguma forma contrária que ela fez do processo normal. Sim. Então, e é bem isso, problema dá. Mas se você tem um profissional que tá mais acostumado a lidar. Exatamente. Às vezes, assim, prazo de entrega. Né? É tudo um pouquinho mais difícil sempre, às vezes, dependendo da época do ano, né? Sim. Essa época mesmo, de início de ano, que as fábricas voltaram agora, sempre dá uma questão de, dos 4 ou 5 dias de atraso. Pós-feira. Né? Pós-feira é um caos. Para quem trabalha com revestimento, eu não sei se é o caso que vocês têm alguma loja lá de revestimento, é um caos completo. Porque antes eles estão preocupados com a feira, depois eles têm que correr entregar todo o tempo para entregar o que foi comprado na feira. Então, realmente, assim, dá um pouquinho de estresse nesse sentido, né? Acho que tem que aprender a dosar bem, porque é desafiador. Sim. É desafiador. E nosso compromisso é exatamente do cliente sair daquilo gostando, né? Tendo uma experiência incrível e não sendo traumatizado. Sim. Priscila, antes a gente estava conversando um pouquinho também sobre esse seu trabalho com as imobiliárias. Conta isso, que para mim é um trabalho que é muito novo, né? Quando a Maria Eduarda, né, que é a tua assessora, comentou, eu falei, gente, mas deixa eu pesquisar um pouco esse assunto, porque eu realmente não conheço esse trabalho, até então não conhecia isso, a gente não vivencia, né? Não vivenciou até agora essa modalidade que você tem lá também, né? Sim. Com a construtora, eu tenho estudado há muito tempo já sobre o homestaging, e é algo que a gente tem aplicado muito no último ano, e os resultados têm sido extraordinários, assim.
E é você trazer o afeto mesmo, né? Tanto tem se falado de experiência, mas isso também acaba sendo um assunto que tá meio maçante, mas é um assunto atual. Então, quando a gente fala 2 anos atrás, ninguém tava pensando nisso. E as pessoas acabavam, de novo, né? Fazendo mais do mesmo. Então, eu tenho um imóvel para vender, eu vou vender esse imóvel e que vença melhor. Ou, se eu não conseguir vender, eu vou baratear esse imóvel, ou qualquer coisa assim. E a gente começou a estudar essa técnica e entendeu que ela podia ser muito favorável. Sim. Só que o que demora também? Porque essa técnica é uma técnica que funciona quando você tem bons parceiros. Porque eu preciso ter o cliente investidor ou a construtora, eu preciso ter a imobiliária que vai entender e vai zelar esse trabalho futuro do que a gente vai fazer. E temos nós, que é quem vai decorar esse apartamento de acordo a favorecer e potencializar essa venda, né? E são nos mínimos detalhes que a gente consegue aplicar, é muito legal. A gente tem tido muito investidor no litoral agora, devido à ponte e à engorda de Santa Catarina ali. Tem também essa questão de que Santa Catarina, cliente hoje de Curitiba leva 7, 8 horas para chegar em Camboriú. Então, porque eu tenho muitos amigos naquela região, né? Muitos amigos. E eu sempre brigo com eles, gente. Eu venho aqui até dia 15 de novembro. Aham. E olha lá. Daí eu sempre digo pra Mana, né, que é uma amiga de infância, suba no verão e eu desço no inverno. Sim. Porque não é possível ficar... Gente, da última vez que eu fui pra casa dela, eu dei 8 horas pra chegar em Itajaí. Gente, é muito desgastante. E existe isso mesmo, né? Então, é claro, né? Tem os privilegiados que vão lá em novembro, né? E voltam em fevereiro, março, né? Que são aquelas pessoas que normalmente já estão aposentados ou a maioria, sim, né? Ou então que tem um trabalho super flexível, que isso é muito bacana também, que fazem home office, mas é uma parcela muito pequena, né? Sim. E o nosso litoral, ele tá cada dia mais bonito, né? Eu acho que o nosso governador tá fazendo um trabalho incrível lá, né? Sim. Então, eu tenho bastante orgulho, né? Da nossa região, né? Que eu acho que tá toda vez que eu desço, está mais bonito, né? Caiobá mesmo tá lindo, Guaratuba, né? Agora, né? Guaratuba. Né? Mas acho que a região toda ali está certeza. linda, assim, né? Tanto um quanto o outro, acho que tá fazendo jus, assim, sabe? É verdade. É muito bacana. Mas só para eu entender um pouquinho melhor, e para quem tá em casa também assistindo a gente, imagina, exemplifique, então, como funciona. Por exemplo, eu tenho um apartamento que ele está lá para alugar. Ou então não, tem um apartamento que eu pensei em vender. Tá. Só que ele está um apartamento... Ou talvez, ou antigo, ou então um apartamento que está novo e nunca foi usado, mas também não tem uma cozinha, não tem nada. Aí você faz um projeto, desenvolve isso para valorizar esse apartamento? Isso essa é uma técnica que a gente tem que aplicar ela do início ao fim para ela dar certo, né? Então, vamos usar o exemplo que é o que mais acontece lá comigo. Então a gente tem, por exemplo, uma construtora que trabalha muito com investidores. Então, ela já faz um sistema de construção mais em conta para que quando fique pronto, esse cliente vai vender. Então, você pensa, eu tenho um apartamento, eu tenho um prédio com 22 apartamentos. O que difere um do outro? O andar difere. Difere, mas se você tá ali no 8º, no 9º, talvez não faz diferença. Não faz diferença. E aí, como você potencializar também para você ter a vantagem de vender? Aí, então, a gente chega, faz uma análise do local, faz uma análise do tipo de investimento do empreendimento. Aí, a gente faz uma proposta de decoração. E aí, as técnicas que consistem desse sistema é o quê? A gente mobiliar com custo-benefício baixo, mas que vai dar um conforto visual para o cliente que entrar ali. Então, ele vai se sentir em casa, ele vai se sentir aconchegante. Então, um exemplo mais direto, assim, então a gente sempre coloca uma cafeteira, por exemplo. Então, quando esse corretor vai apresentar esse apartamento para o cliente, a gente sugere que ele passe um café. Então, ele vai muito além do decorado. Vai muito além do decorado. Ele vai muito além do decorado. Porque essa era a minha dúvida, porque eu pensei, isso é como se fosse um decorado, mas não, porque aí você tem a afetividade. Né? Que é essa lembrança, entendi. Eu acho que essa é a questão, a gente põe vida. Porque se a gente faz um decorado, a pessoa não se vê ali. Ela consegue entender, ter uma percepção de espaço, né? Para que o decorado serve? Eu acho que essa planta é pequena, e daí o cliente fica na dúvida, e quando essa planta é de fato pequena, aí às vezes o construtor vai fazer o decorado para mostrar para o cliente que sim, que é possível fazer algo ali. Mas ele precisa se sentir lá dentro, ele precisa viver lá dentro. E quando você consegue conectar ele à infância, a memórias boas, você consegue ter um resultado muito mais afetivo, né? Sim. Então, é isso que esse home staging traz. Então, é arrumar a mesa. Então, em vez de estar lá uma mesa de jantar linda, de mármore, parecendo intacta, né? Acho que a beleza do imperfeito, isso é lindo e é isso que a gente tenta trazer. Então, ele tem o cheiro do café, ele tá com a mesa posta, ele tem, às vezes, uma manta desarrumada no sofá, ele tá com uma iluminação certa. Porque muitas vezes a gente chega... a pessoa fez um decorado. Quantas vezes? Fez um decorado, a gente visita muito decorados.
E aí você chega lá, tá a pessoa, o corretor trabalhando lá dentro. Aí você chega, ele vai guardar o computador. Ai, já fica impessoal, na verdade, né? Pra isso que você tá entrando num local que não é teu. Que não é teu. Aí você vai abrir o armário, estão todas as coisas deles ali, porque às vezes estão trabalhando 3, 4 corretores ali naquele empreendimento. Então, não, ele precisa vir com essa ideia de que é um lugar pronto pra você morar. E é diferente quando a gente faz como um decorado e quando tu faz pro investidor, mas pro investidor é isso, porque a pessoa olha, ela pensa, eu só tenho que trazer minha mala. Eu me senti bem aqui, eu me senti acolhido aqui, eu quero vir. Sim. Então, a gente trabalha com os 5 sentidos dentro dessa técnica. E por isso ela precisa acontecer em tudo, assim, sabe? Então, a gente entrega para esse cliente até os vídeos e as fotos que ele vai levar para a construtora, pra imobiliária. Muito completo, É muito completo. Porque pense assim, ó, se eu faço tudo isso, mas o fotógrafo, ele não sabe o que exatamente é a ideia. Ele vai fotografar como imobiliária. Ah, tem vista para o mar, tem 5 quartos, sei lá, né? A gente coloca ali exatamente os detalhes que é para o cliente e vai uma foto em alta resolução, vai uma foto trabalhada, vai uma foto tratada. Então, quando você abre aquele site da imobiliária, ele já tem um destaque diferente também, independente de qualquer coisa. Não, com toda certeza. E aí ele vende mais rápido. Esse pensar, realmente, ele é muito, muito bacana, muito bonito, né? Porque justamente é trazer um pouco da casa para um apartamento que, na verdade, tá sem vida, né? Não tem uma história ainda, Não tem uma história ainda. A gente começa ainda, construindo né? uma história e passa a caneta. É mais ou menos isso, né? Bem interessante. E Priscila, me conte uma coisa. A tua maneira de arquitetura de interiores, você gosta de trabalhar com cores? Como você se enxerga? Ou você faz uma leitura do cliente, cada cliente de uma maneira? Ou você gosta de trazer um pouco do teu gosto? Como é que é a tua vivência com a arquitetura de interiores? A gente sempre traz o gosto do cliente, né? Porque eu acho que isso é super importante, que a casa precisa contar a história dele, né? Logicamente que, assim, a gente tem uma afinidade de um gosto e o cliente acaba vindo até você já se identificando com esse estilo, né? Mas, e tudo depende do momento. A gente tem muito, assim, aquele cliente que, eu tenho casa de férias e eu vou vir poucas vezes e a gente ousa fazer ela um pouco mais colorida para ter aquela cara de casa de praia. Tem o cliente que fala, olha, eu vou ter como casa de férias, mas eu venho sempre, já tô no outro momento da minha vida e eu pretendo morar. Então, eu quero algo que eu não vou enjoar. E a gente vem. Prático, né? Mas o conceito Casamar é muito você trazer a natureza para dentro de casa, né? Foi isso que eu tento trazer em todos os meus projetos. Então, você ir até esse apartamento, entender como está entrando a luz do sol, entender a cor do céu, trazer essa coisa para que a gente fique neutro ali, para que ele possa colocar as coisas que ele se identifica. Então, às vezes o cliente fala assim, teve um cliente recente que estava tentando fazer um negócio com a gente e falou assim, olha, essa casa aqui, Priscila, capriche porque ela tá para sair na revista da Casa Vogue pelo arquiteto. Eu falei, a gente vai adorar que saia na revista, mas nosso propósito nunca é esse, né? Porque casa de revista eu vejo muito aquela coisa assim, tudo no lugar, tudo certinho. A gente é totalmente disruptivo nisso. Eu quero casa com vida, eu quero casa que vá resistir à criança. Casa com criança brincando no criança sofá, brincando, né? com coisas organizadas. E a Casamar é isso, porque a Casamar ela é toda clara, né? Uhum. A gente trouxe bem isso, o piso trouxe contexto de areia, a gente trouxe todas essas cores pra dentro de casa. E você chega lá, tem jogos em cima da mesa, porque o cliente, enquanto ele me espera, ele fica ali às vezes jogando o jogo da velha. Sim. A gente tem móveis todos claros, mas tem criança pisando no sofá e tá tudo certo, porque é um móvel que tá adaptado para aquela coisa ali. Porque não tem graça, né, Nani? Não vai dali. Ó, se você for na piscina, não senta aqui. Olha, se você for fazer tal coisa. Porque daí você tá toda hora preocupado. Eu sou super contra essa ideia de você fazer uma casa apenas para revista. Eu sempre digo, o sofá é branco, pode ser branco, se for o teu desejo. Mas então o tecido dele tem que ser aquele que você pode colocar até que boa, se for o caso, sabe? Porque vai acontecer, né? Gente, que sofá branco é maravilhoso. Mas ele tem que ser altamente resistente. É isso. Que eu acho que, né, não adianta colocar um sofá branco que você vai ter que ou viver impermeabilizando, ou pior, que às vezes não dá, que às vezes, esqueci, você passou 6 meses e esqueceu. E aí já deu tudo errado, na verdade, né? E Priscila, eu tô curiosa pra saber como é que você dá conta de tudo isso. Você me contou, né, fora aqui que você tem 2 filhos, é isso? Eu tenho 2 filhas. Duas meninas. Como é que dá conta de atender? É só você que atende? Como é que é a tua equipe? Fala um pouquinho que eu tô muito curiosa sobre você. A minha equipe, hoje nós somos 12 abelhas. A gente usa a metáfora abelhas lá, porque eu digo, a gente é uma colmeia e todo mundo precisa trabalhar junto para que se produza mel. Então, não faço tudo sozinha. E a questão é que eu também não dou conta de tudo, né? Eu falo, se tem épocas que eu preciso me dedicar mais ao meu trabalho e que minha família vai estar fragilizada nesse momento, né? E tem momentos que eu tenho que me dedicar mais à família e que lá vai estar fragilizado. Aí o que eu tenho são pessoas que eu posso contar. Então, quando eu tenho que me dedicar mais ao trabalho, eu tenho um marido incrível e que, né, fica parceiro com as meninas, mesmo. Parceiro, e dá uma atenção. Elas também, eu a todo momento falo para elas isso, a mamãe tem que ir, é importante que a mamãe vá. Então, acho que a questão é ser transparente, porque conta de tudo ninguém dá, né, Anny? Quem dá?
Porque a gente tem 1000 coisas hoje em dia. E a minha equipe é fantástica. Hoje, se você perguntar assim, mas o que você tem de melhor para contar na tua história como empreendedora? É com certeza a equipe que eu formei, assim. Isso é a coisa que eu tenho mais orgulho. Eles são todos apaixonados pelo que eles fazem, são todos dedicados. Isso faz uma diferença muito grande no dia a dia, né? A pessoa ser realmente apaixonada pelo que faz. São. E aí eles são... Então, assim, quando eu não tô por um acaso... Tem meu gerente, que é o Mauro, e ele cuida de tudo lá. E as pessoas também são muito... Porque a gente é uma equipe pequena, né? Então, eu falo, quando alguém entra lá e fala, não tem isso de que, eu só vou fazer o render. Você vai precisar fazer de tudo. Porque a gente tem um que tira férias. Pensa, se eu tenho 12 funcionários, todo mês eu tenho desfalque de um. Claro. Então, a gente precisa fazer tudo. E eles são muito companheiros nisso, assim. E eu sentia muito isso quando eu trabalhava fora, né? Que tinha aquela coisa, às vezes, competição, de venda. Se ela atendeu e eu tava no almoço e eu tive que atender, então vamos dividir comissão. Isso é uma outra maneira? Pra mim, isso é uma outra maneira. Hoje a gente não trabalha lá dessa forma. E se eu tenho um funcionário que tá viajando e alguém vai atender, nem rola esse desconforto. Porque às vezes é obrigado pela empresa, né? Ó, a Anne vai sair de férias, então quem atendeu os clientes da Anne, a venda é da Anne. Né? Hoje a gente nem tem essa regra, as coisas acontecem naturalmente, todo mundo realmente se ajuda, porque é isso que a gente quer trazer lá. Você tá aqui, a gente é um time. O conceito da sua casa é dessa forma, né? Então, acho que seria... A gente é família e é assim que funciona. A gente tem o Bruno, que é uma pessoa nova que entrou, e ele fica assim pra mim, ó. Não, Pri, então eu vou começar na segunda-feira, como que eu bato cartão? Cartão bate ali, é digital? Eu falei, não, a gente não bate cartão. Aí ele ficou meio assim, né? Aí ele, não, mas e como que é o vale-refeição? Eu falei, não, a gente almoça na casa. E ele, eu tô achando tudo isso estranho. Eu falei, aqui é casa, a gente realmente é casa. Ele, tá, mas e se eu trabalho mais, como que é você? Você vai me falar. Eu trabalhei umas horas a mais, agora tô precisando tirar um tempo, como eu posso fazer? E ele demorou pra entender isso. Então, o que a gente quer é ser diferente mesmo. E não é o ser diferente por parecer disruptivo. É porque precisa ser gostoso. Aquele lugar é o lugar que eu mais amo estar. E eu quero que as pessoas que estejam lá sintam isso. É claro que nem todo mundo tá pra isso, né? Porque existem perfis e perfis de pessoa. E eu acho que isso é muito bacana, realmente, né? Sim. Estar aberta, porque pode ser que, não, isso não funciona pra mim. E tem gente que não funciona assim, tu diz, então, tudo bem, maravilhoso que seja. Mas eu gostaria de ser dessa forma e acho que isso é super certo. Porque é a identidade, né? Que você está trazendo pra Casa Mar, né? É muito isso. E eu falo assim, a gente defende casa de férias, né? Não faz sentido eles não terem essa mesma vivência. Então, por exemplo, lá a gente trabalha da 1 às 8. Porque amanhã é amanhã deles. Então, amanhã você vai usar... que horário excelente. A gente faz da 1 da tarde até as 8 da noite. Então, por quê? De manhã você vai fazer uma academia, de manhã você vai fazer uma aula de inglês, você vai dormir. Viver. Eu vou pra praia, né? Como que eu vou defender que casa de férias é legal, que você cria as melhores memórias, se meus funcionários estão trabalhando no horário que eles não podem ir pra praia na temporada? Não faz sentido, né? Então, a gente realmente uma ideia maravilhosa, né? E rende muito mais, né? Essa coisa que todo mundo fica com medo. Mas vai trabalhar menos horas. Essa época a gente trabalha sábado. Não, né? E sabem, aí é a questão da responsabilidade. Poxa, se eu sei que eu tenho um projeto que eu preciso entregar e não deu, eu vou até te falar. É raro às vezes que eu não tenho ninguém lá de manhã. Porque eu fico o dia todo, né? Então, é raro às vezes que eu não vou, que não tem ninguém de manhã. Até porque a gente deixa de manhã também para fazer as manutenções da casa, né? Que tem bastante manutenção. Então, a gente volta é uma casa viva, né? É uma casa viva, bem viva. Né? E aí, toda hora tem. Então, assim, eles ficam mais à vontade para fazer os próprios horários e entenderem que aquela é a responsabilidade deles de entregarem. E aí, fica mais leve. E cada vez que a gente tem uma pessoa nova que entra, quando eles têm a oportunidade de falar, o que é a Casa Mar? Eles falam isso, aqui eu me sinto em casa, é família. Porque a gente tem de tudo, né, Anne? Eu tenho pessoas que estão lá e que o pai e a mãe não foram, que eles moram longe de pai e mãe. Eu tenho gente que morou sempre com a avó e que a avó faleceu. Então, eles se sentem acolhidos lá. E não tem sensação melhor do que isso, porque você não tem lugar que você se dedique mais do que a tua casa. Eu falo, você pode viajar o mundo, você pode... Mas a tua casa sempre é o lugar para onde você quer voltar e por quem você quer voltar. Sim. E é essa sensação que eu quero que tenha na Casa Mar. Né? E ela funciona, então, né? A gente fez essa pergunta fora, mas só para que as pessoas realmente entendam o que é o projeto Casa Mar. Funciona todos os dias do ano, de segunda a sexta? Sim. A gente tem férias coletivas, né? Que acontecem sempre final de ano, mas a gente funciona de segunda a sexta, da 1 às 8 da noite. E durante a temporada eu atendo no sábado. Então, a gente ainda tá abrindo no sábado da 1 às 5. Mas a partir de março, a gente trabalha só de segunda a sexta daí. De segunda a sexta? E com o horário agendado? Ou as pessoas chegam nesse horário que tá aberto, aí não precisa agendar? Veja, se a pessoa chegar lá, ela pode entrar. A gente sempre fala pra ter no horário agendado, porque a gente consegue estar liberado pra atender. Porque daqui a pouco, se essa pessoa chega, ela não agendou o horário, eu tô atendendo, às vezes a gente não consegue dar a atenção que ela merece. Sim, né? claro. Então, sempre é indicado ter um horário marcado. Mas como a gente sabe que casa de férias, às vezes a pessoa tá lá e não sabia, ou ainda é uma coisa nova, a gente atende sim, e pelo tour cultural também acaba acontecendo. E você tem, por exemplo, você tem loja de iluminação dentro da casa? Ou você tem parceria com algum lojista propriamente de iluminação, que é o meu campo?
o showroom é como se fosse um showroom de vocês, né? Então, hoje eu tenho uma empresa de iluminação que é a nossa parceira, que é de Joinville, que é luminário e traços retos. Aí, toda a iluminação da casa, ele que cedeu, e aí o cliente pode olhar lá e a gente daí compra dele os produtos. Direciona... Mas não é uma regra, né? Porque... É isso, é um gerenciamento, então tudo depende. Sei lá, se o cliente vai comprar aqui, muitas vezes o cliente tem lojas aqui que ele gosta, a gente vem e atende, mas as parcerias... Como eu trabalho de arquitetura mesmo, como eu trabalho de arquitetura mesmo, né? Você indica porque tá ali, porque afinal de contas tem alguém responsável, imagino, por cada loja, não sei, se funciona assim. Não é assim. A gente tem os designers, aí vamos supor, você me mandou um projeto. A gente não faz projetos específicos, por exemplo, a pessoa vai lá só para comprar iluminação, a gente não faz. Entendi. Porque aí, bem isso, tem que ir lá na loja que é o especialista. Ali a gente faz o projeto e a gente gerencia esse projeto. Eu também só gerencio projetos que são nossos. Não acontece de um cliente vir com um projeto de fora, onde ele não vai fazer a marcenaria comigo e quer que eu execute. Porque aí a gente tem os compromissos do que a gente acredita também ali, né? Entendi. Então, deixa eu explanar melhor. Que você tem, inclusive, uma marcenaria que é sua e que está lá dentro. Ou você tem uma loja, por exemplo, tem vários nomes de lojas que tem a fábrica lá no Rio Grande do Sul, no interior do Paraná. Não, o teu é marcenaria ou você tem uma loja, uma indústria? Tá. Que essa é uma coisa muito especial, assim, muito particular, né? Eu vou até tentar ser mais clara. A Casamar, ela assina... Hoje eu sou uma franqueada da Almobile, que é uma empresa do Rio Grande do Sul, que a gente produz. Então, o que eu tenho hoje? Então, hoje eu sou a franqueada e a equipe de montagem é toda da Casamar. Então, esse é um produto que a Casamar vende. Ótimo, isso móveis é bem avulsos, importante, né? Isso, daí móveis avulsos, nós temos lá estofados, mesas de jantar, são marcas que eu represento e a Casamar vende. Então, vende, entrega, né, e faz pronto. Quando a gente fala de marmoraria, cubas e metais, iluminação, nós temos parceiros. Então, vamos dar um exemplo aqui, marmoraria. Então, o cliente chegou, fez os móveis comigo, ele vai precisar da parte da marmoraria. A gente indica, então aqui tem o orçamento da Trevo. Eu vou fechar. Eu gerencio todo esse atendimento de lá. Pri, eu quero fazer isso com uma marmoraria que eu conheço. Não tem problema, a gente gerencia também essa marmoraria, porque eu não tenho responsabilidade sobre aquilo, né? Porque daí eu não conheço essa marmoraria. Sim. Mas o cliente que vai chegar lá, eu quero fazer só o mármore, a gente não faz. Porque a ideia é facilitar, né? Mas eu não posso pegar um projeto que não é meu e tentar gerenciar com uma equipe que não é minha, porque isso não funciona. Claro. Nossa, é uma ideia muito, muito interessante, né? Que eu acho que isso tem... quanto tempo que tá no mercado? Eu estou há 14 anos no mercado. Não, a Casamar. A Casamar. É que a gente sempre existiu dessa forma, né? A transformação... até no mesmo... Sim. Era o mesmo, só mudou o nome. Só mudou o nome e o local. E, na realidade, mudou o nome porque eu falo... Aqui não tem mais cara de Casa Domo, né? A gente tá de frente pro mar. E aí, a gente trouxe esse nome Casamar. Mas a ideologia toda acontece desde que é Casa Domo. Já tem 14 anos que a gente trabalha nesse formato lá em Guaratuba. Excelente. Agora sim está respondida a minha pergunta, Priscila. É difícil de explicar, né? Porque é muita coisa, por mais que seja... Que a gente acha que o cliente entende, o cliente às vezes fica assim, mas então eu faço tudo lá? Faz tudo aqui. Dessa forma. Exatamente. E quais são as expectativas para 2024? Olha... Me conta um pouquinho quais são as suas vontades. Vai participar da feira da Revestir? Eu falo que em 2024 eu tô postando tudo, porque eu tô entregando tudo, né? Então, a gente tá cheio de expectativa pela Casamar mesmo, por ter esses 9 meses, então acho que foi isso, né? As pessoas começaram a entender o que é, porque no começo confundiram muito o que era Casamar. Então, agora as pessoas já entendem o que é. E tem toda essa questão de desenvolvimento do próprio litoral. Então, a gente realmente está apostando alto e entendendo que vai ser um momento da construção civil lá decolar. Olha que bacana. Mas eu imagino que sim, muito. Eu tenho fortemente isso comigo, que o nosso litoral vai crescer e vai crescer muito. E tá todo mundo com essa expectativa, né? Eu imagino que sim, toda a movimentação dali já tá mostrando isso, assim. Então, tá bem legal. Mas até o governo tá apostando bastante, que eu acho que isso é importante. Porque onde o governo aposta, não tem muito erro, gente. Porque, né, o mar é mar, né? Eu adoro, por exemplo, a Ilha do Mel. Amo, sou apaixonada pela Ilha do Mel. Né? Então, eu acho que isso a gente precisa, todo o litoral, né? Sim. Precisa ganhar com todos esses benefícios, né? Que tá sendo, né? Eu acho que agora vai. Agora já tem a estaca da ponte lá, acho que agora ninguém mais... Vamos lá. Vamos pensar positivo. Você comentou alguma coisa de que as pessoas faziam confusão. A confusão que eu fiz, no sentido de... Era mais ou menos isso que as pessoas... Não? Foi mais desafiador, assim. Porque as pessoas começaram, não sei por quê, entenderam que era pousada. Pousada? E ele chegava assim, é uma pousada? É uma pousada? Eu disse, não é pousada. Agora mesmo, ontem ligou uma cliente na loja, e aí eu que atendi ainda dela assim, vocês aceitam pet? Eu falei, a gente aceita pet. Dela, legal. Quanto tá a diária para 3 pessoas? Não. A gente não é pousada. A gente aceita pet, mas não.
Não pra dormir. Não, pra dormir acho que é meio difícil. E foi uma época, assim, bem desafiadora, porque a gente não sabia de onde essa informação, ou por que as pessoas estavam pensando isso. E quando você falava, não é uma pousada, eu falei, então é restaurante. Porque a casa é muito icônica, então acho que as pessoas Ela é permitiram linda. pensar várias coisas, né? Pessoal, vale muito a pena conhecer. Realmente é belíssima, né? E eu fiquei pensando agora, assim, em tantas... Que ideia incrível, que imagina você ambientar um quarto, vários quartos, que imagina quantos quartos tem lá, né? É pequena. Salas. É pequena? Essa é outra coisa que todo mundo acha que ela é imensa. A É casa porque, é mas pequena. a foto, imagino, né? Que a Duda mandou, eu falei, nossa, que casa linda. Eu imaginei que fosse grande. E todo mundo, e eu também. Mas a casa, ela é uma casa muito linear. Então, como ela é curta, porque ela dá num morro, ela tem poucos quartos e quartos pequenos. Porque até o dono da casa, né, quem construiu, a ideia dele era ter uma área de convivência grande, Uma ideia quartos certa, só pros né? filhos, né? Uhum. Então, tinha um quarto para cada filho, os quartos eram bem pequenos, e a parte de baixo daí, e a parte externa, que era a cereja do bolo, e que continua sendo. Mas, sim, a gente conseguiu trazer esse contexto casa, que sempre foi meu sonho. A Casa Dom também já era uma casa, nunca a gente teve espaços comerciais, de ter um salão e a gente transformar isso num showroom, né? Sim. Sempre foi casa para isso, que é a cozinha, e sempre sendo usado. Então, a minha cozinha, a Giza faz bolo todo dia, a gente almoça lá, a gente toma café. Tem aquele cheirinho de casa mesmo, Tem cheiro de né? casa, o sofá tá ali, e eu passo os finais de semana lá. Olha, que Então, delícia. ela literalmente é a casa mesmo. É a sua casa de verão. É a minha casa de férias, é. Não é a sua casa de verão. Que excelente. Pri, então assim, já temos nosso tempo limitado. Conte então para nós o nosso Instagram, porque eu quero que todo mundo realmente conheça, gente, porque é apaixonante, né? A tua ideia é incrível. Ai, obrigada. Parabéns mesmo. Não tenha dúvida que quando eu descer, certamente eu vou parar para tomar um café contigo. Combinado, né? vou esperar. Então deixa o teu Instagram pro pessoal, tá? Que eu acho que isso é muito, muito especial. Acho que vale muito a pena conhecer. E desejo a você todo o sucesso do universo, que seja um estouro esse 2024, que venha com muitos clientes, né? Para você, para toda a região, né? E nosso governador, por favor, faça lindo lá, tá? Que a gente tá contando contigo. Tô apostando em você. Exatamente. O nosso Instagram, então, é @casamar_Guaratuba. E eu quero agradecer também você por estar aqui. Que seja um ano iluminado. Ai, né? amém, que seja. Será? Eu não tenho dúvida disso. Verdade, eu vou adorar te receber lá, receber você e todo mundo que tá ouvindo aqui, que tiver curiosidade, que quiser conhecer, seja pela paisagem, pela arquitetura. A casa é cheia de segredo e coisas lindas pra conhecer. Ah, a gente nem contou sobre as lendas, né? Fica pra próxima, pessoal. Mas a gente tem muita... A casa tem muita lenda também, né? A casa tem muita história pra contar naquela casa. Quem conhece Guaratuba, tem alguma história em Guaratuba, com certeza a pessoa conhece essa casa. Então, pra quem de repente não tem Instagram, a casa fica na Avenida Atlântica 01, então é a primeira casa de Guaratuba no Alto do Morro, é uma casa que sempre tem muita história, inclusive história, foto, enfim. Que bacana. E qual mesmo é o Instagram? @casamar? @casamar_Guaratuba. Pessoal, esse foi o episódio com a Priscila Poli, que eu adorei receber você, tá? E eu quero agradecer, então, a equipe da Estúdio, a Estúdio Cap, que nos acompanha esse tempo todo, fazendo as gravações. E o nosso @ é Iluminar Podcast. Nós estamos no Spotify e no YouTube também. Até a próxima, pessoal.